da CIVD na Covid-19. Como é que começou essa história? Por que eu pensei nisso? É o seguinte, eu acredito que os pacientes estão morrendo porque a gente está tratando a doença errada. Como é que eu pensei? Eu estava na UTI no dia 27 de março, e eu vi uma senhora na minha frente com um raio-x não muito alterado, mas com uma oximetria absurdamente baixa, precisando de uma FiO2 de 80%, e uma complacência perfeitamente normal do pulmão, fazendo o que eu achei que era um distúrbio de ventilação-perfusão, predominantemente pelo lado vascular, né? Eu falei, meu Deus, eu via muito CIVD quando eu era mais jovem, lá na REC do INCOR, porque tinha naquela época o oxigenador de membrana, de bolhas, e ele fazia muita plaquetólise e fazia CIVD, e a gente via muito isso. E parecia muito, me lembrou muito o que eu via naquela época. E quando eu fiquei nessa dúvida, eu falei, mas será que é uma CIVD? Será que é uma coagulopatia? E aí, naquela hora, o pezinho da minha paciente ficou roxo, o dedão dela ficou roxo, eu vi um fenômeno trombótico periférico, então eu falei, meu Deus, é uma CIVD. Nessa hora, eu liguei a heparina, e eu vou explicar para vocês como é que a gente vai ligar isso daí, depois no final eu vou dar o protocolo para vocês, e o dedinho dela no final do dia, depois de umas 6, 7 horas, estava rosinha, e O microfone ficou mudo. Você consegue abrir a câmera também? Posso falar lá? Alguém raptou aqui a sua apresentação, não sei como conseguiu, mas... Será que eles escutaram o comecinho? Escutamos até a hora que você falou que usou heparina e aí o dedão do pé atualizou. Pergunta se vocês estão te ouvindo. Vocês estão me ouvindo? É melhor estar a tela, sabe? Nossa. Fechar o microfone. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Sim. Vocês conseguiram ouvir o comecinho? Não. Eu ouvi. Tecnologia não é meu forte. Tá bom, tá todo mundo ouvindo, né? Do oxigenador de bolhas, né? Vocês escutaram até a parte do oxigenador de bolhas, né? Que dava muito CIVD naquela época. E aí, nessa hora, eu vi o pezinho da novela da roxa, eu parti de uma CD e pedi para os meus amigos da biologia, a professora Marina e o professor Saldiva, para me ajudar a entender o que estava acontecendo no quadro anatômico patológico, e eles me ajudaram muito. Eu vou apresentar um pouquinho disso aqui para vocês também. Eu não sou patologista, mas eu tenho a alegria de trabalhar com o pessoal do departamento de biologia há 30 anos. Então, a gente é muito junto. É porque eu faço... Olha, Eu vou fechar. Você quer fechar? Você pode fechar essa aqui. Deixa eu só fechar o microfone. Tem que você fechar essa aqui. Você quer desligar essa aqui? Isso aqui é uma loucura. Tá bom? Então, desculpa aí as falhas técnicas. Deixa eu só ver se está aqui. Tá todo mundo aí? Isabel, você tá vendo eu? Ah, legal. Ela tá vendo. Desculpa, pode ir. Beleza. Então, vamos em frente, desculpa os problemas técnicos. Então, o que levou a gente a pensar que, na verdade, o que está acontecendo na Covid-19 não é uma SARA, é uma coagulopatia como causa da disfunção dos órgãos. Primeiro, uma hipoxemia grave em pulmões com complacência normal.
fenômenos trombóticos frequentes, que a gente vê, às vezes, perifericamente, ou em grandes órgãos, infartos sem alteração de cateterismo, TEPs sem alteração de angiotomografias, assim por diante. E alterações laboratoriais que sugerem que a gente tenha uma coagulopatia. Ah, não acredito. Mas como é que faz isso para roubar? Eu não sei. Eu só fui mexendo embaixo. Você está apresentando. Estou vendo ali que apareceu. Desculpa. Não, imagina. Então, gente, desculpa esses problemas técnicos aí. A gente depois vai gravar a aula inteira e daí vai mandar para vocês aí, se vocês quiserem, tá bom? Me perdoem. Então, essas coisas. Bom, com essa parte de alterações laboratoriais e diagnóstico da coagulopatia, o doutor Elbio Antônio D'Amico, que está nos ouvindo também, estava comigo nessa história, e depois vocês vão poder fazer perguntas para ele também. Ele é meu mentor coagulológico. Bom, aí veio o Gattinoni e falou que a COVID não leva a uma síndrome de desconforto respiratório típica. Ela não leva porque ela não é uma síndrome de desconforto respiratório. E é isso que a gente vai falar hoje aqui. Bom, aí fui lá com os meus amigos da patologia, a doutora Marisa, deixei ela maluca, a gente ficou o domingo inteiro e depois a madrugada inteira de terça-feira vendo essas coisas, o Amaro, que é maravilhoso, que também ajudou demais, o professor Paulo Saldiva, que sempre acredita em mim, os colegas todos, a Renata, o Jair, que é o técnico, o Burns, a Thaís, todo mundo sempre me acolheu muito bem e me ajudou com essa história. E aí o que a gente via, eram essas coisas aqui, ó. A gente vê trombos no sistema... Como é que eu vou fazer para mostrar? Ah, tá, desculpa. Trombos aqui em áreas do pulmão onde há dano alveolar e trombos em área do pulmão onde o septo está fininho e não tem dano alveolar. Áreas normais. Além disso, o Amaro, ele achou trombos na circulação renal e trombos na derme. Por isso que explica aquela dor que o paciente tem, que parece de crise de falciforme, que é uma dor de isquemia de pele, de músculo que ele tem. Então, é assim que eu fui em frente, porque eles me deram evidência anatomopatológica, né? E também porque na hora que eu liguei a heparina nessa senhora que fez a cianose do dedo e o distúrbio VQ grave na UTI, no dia seguinte, ela tinha baixado de 80 de FI para 40 de FI e o dedinho estava rosa, né? Então, eu fui atrás dessa história toda. E, além disso, eu acho, agora não fica só no achômetro, porque os colegas patologistas mostraram isso são dados em publicação que foram submetidos, né? Que, além do pulmão, a gente tem um comprometimento de outros órgãos, coração, rim, e o que está acontecendo nesses órgãos é microtrombose, trombose da microcirculação. Por isso que a gente tem as alterações laboratoriais de necrose. E aí eu peguei essa notícia do New York Times que fala que o coronavírus, que os pacientes com coronavírus são traídos por seu próprio sistema imunológico. E é isso mesmo que acontece, né? Então a gente vai conversar um pouco aqui. Depois os meus amigos infectologistas maravilhosos que estão ouvindo também me ajudam se eu falar alguma besteira, né? Aí o pessoal da Infecto mostrou para mim isso daqui, uma coisa que saiu no New England, de um paciente, o primeiro paciente que eles tiveram lá, você vê que ele do primeiro ao 10º dia, o paciente ainda tem febre, tá vendo? Nessa fase está acontecendo uma coisa que é a tal da tempestade de interleucina, em geral é do primeiro ao 7º. O vírus, ele destrói o epitélio respiratório, ele entra no organismo e ele causa uma tempestade de interleucina bem grande, a gente fica muito inflamado. Isso acontece de uma maneira modular, mais grave nos 15% a 20% dos pacientes que precisam de hospital. Em 80% das vezes é uma gripe, como foi nesse caso desse paciente do New England aqui. Depois você para de ter febre, e enquanto você está com febre você tosse, você tem rinorreia, e a gente viu muita gente que perde o olfato, e agora eu já posso dizer, depois de 3, 4 semanas, que volta, porque o pessoal está falando, doutor, eu já estou sentindo o cheiro de novo, mas eles perdem de um jeito que parece que nunca mais vai voltar. Fadiga, náusea, muita náusea, vômitos também vi bastante, diarreia menos, mas vi, e uma dor abdominal. Então, esses são os principais sintomas. Depois que acontece essa tempestade de interleucina,
Alguns pacientes têm uma calmaria aqui. E aí, do 7º ao 10º dia, eles vêm para o pronto-socorro nessa fase da disseminação da cascata da coagulação, quando eles começam a dessaturar, começam a ficar hipoxêmicos, que é o que a gente tem visto. Isso pode ir até além. Um paciente recente, ele veio no 11º dia de sintomas, e o dímero dele chegou até 20 mil. Eu dei alta para ele, sem tubo, só com catéter de oxigênio, com esse protocolo que eu vou explicar para vocês aqui no final. Bom, aí tem essa outra imagem que os meus amigos da Infecto me ajudaram também e me deram, que é um gráfico de mais ou menos como é que as coisas acontecem no corpo do paciente, né? Olha aqui, ó, 30% que não têm sintomas, eles são menos contagiantes, talvez. A gente não tem nada disso, como disse a Miriam Dalben, a gente não sabe de nada nessa história, a gente está aprendendo a cada dia, né? Então, a gente, no comecinho, poucos sintomas, o pulso sintomático em torno de 30%, e, teoricamente, agora a gente vai saber com os estudos de sorologia se eles vão ficar imunes ou não, que é a pergunta de $1 milhão. Ele vai ficar imune em torno da 2ª semana, às vezes até na 1ª semana aqui, esse pulso sintomático, e vai parar de contagiar na 2ª semana. Tem os outros 55% que tem uns sintomas moderados, mais ou menos. E esses daí, como é que acontece? Do 1º até o 4º dia, poucos sintomas, não nenhum sintoma, depois um sintoma moderado, leve. Esse vai demorar um pouquinho mais para contagiar, sendo que as pessoas podem contagiar até, os casos mais graves, até quase 1 mês depois que adquiriram a doença. Então, a gente ainda está pisando em terreno movediço aí. E isso também não tem ainda a complementação direitinho, agora com as sorologias que a gente vai saber. E tem os caras que têm sintomas severos, esses que a gente vai falar hoje, são os caras que vão ter que ser internados no hospital, e aí a gente vai propor uma estratégia preventiva, para que eles não necessitem da ventilação mecânica, que a gente está conseguindo, a gente tem mais ou menos uns 30 pacientes até agora, e estamos conseguindo isso daí. E aí, o pessoal que vai para o lado do Darth Vader total aqui, que é o pessoal que vai... Da apresentação. É isso que eles estão fazendo? Pessoal, tá. Estão me ouvindo? Tudo certo, Nádia. Então, tem alguém se apropriando da apresentação? Não se preocupem, gente. Vai ficar gravado e eu vou mandar para todo mundo. Por enquanto, não se apropriem da apresentação, senão cada vez que alguém tenta gravar para si, cai tudo o sistema aqui. Aí eu não sei mais de onde que eles escutaram. Vocês sabem dizer? Não precisa dessa vez. Acabou de ser. Acabou de ser. Então tá bom, então acho que foi agora mesmo. Então vamos continuar. Então tem isso aqui é bem legal. Pode ficar tranquilos que eu vou deixar essa aula online para todo mundo. A ideia de vir aqui hoje é que a gente possa tentar, para quem acreditar nesse protocolo, tentar universalizar isso. Vai ficar para todo mundo usar, porque eu tô muito feliz com os resultados que a gente está tendo até agora, espero que se mantenham. Eu tenho muito medo que alguém sangre, assim, eu não consigo dormir direito por causa disso, mas depois eu falo, ninguém sangrou até agora desses 30 e estão em casa bem, graças a Deus, pelo menos uns 15, alguns ainda estão no hospital, mas é muito recente, é de 27 de março para cá. Depois eu vou mostrar os dados que a Sherry me ajudou a tabular. Então é isso, mais ou menos isso daí que eu queria falar para vocês, que a gente vai falar desses 15% de pacientes que precisam de hospitalização, tá bom? Bom, a imunidade, ela tem uma relação direta com o sistema de coagulação, isso meus professores, Dr. Elber aí, já me ensinou quando eu era criança, e a gente vê isso acontecer todo dia. E é por isso, depois dessa agressão imune, por causa de um fator tecidual nesse caso, porque a Marisa me ensinou a ver o epitélio todo cheio de efeito citopático, e foi o único lugar que o pessoal achou efeito citopático do vírus por enquanto, no epitélio respiratório. Os outros órgãos são mais isquêmicos, mas ainda também está em análise alguns resultados, é tudo preliminar, é que por causa da importância disso para o pessoal que está sofrendo nas UTIs, eu fiquei ansiosa para divulgar, mas ainda é preliminar, mas vamos junto pensar. Então, inflamação e coagulação correm juntos. E aí a gente fala dessa história da coagulação intravascular
disseminada, né? O que é isso? Então, os fatores teciduais e algumas outras substâncias são ativados na hora da entrada do patógeno, ele estimula a agregação plaquetária, e acontece uma coisa no endotélio que eu aprendi estudando para essa aula e para tudo isso que a gente está fazendo, que é uma alteração do glicocálix de dentro do endotélio. Eu nem sabia, a Elia está vendo a gente aí também, eu nem sabia que tinha glicocálix no endotélio. Eu fui estudar isso agora e foi muito legal, porque quem me ensinou isso foi o professor Gregório. Bom, e aí o que acontece? Você tem, então, uma infecção, a infecção leva ao aumento das citocinas e ao aumento desse plasminogênio tecidual. E aí você começa a hipercoagular, tem um estado de hipercoagulação. Isso acontece em algumas infecções. E depois que isso entra numa cascata, tipo uma bola de neve, você vai entrar numa coisa que é chamada de SIC, que é o que aqueles chineses lá falaram, que é a coagulação induzida pela sepse, né, que eles falam. E aí depois você vai para a coagulação intravascular disseminada, que é a fase mais grave, que pode levar à insuficiência de múltiplos órgãos e à morte. A nossa ideia é agir aqui, pertinho da entrada da SIC, antes que a gente vire uma DIC e não consiga mais reverter o processo que virou um círculo vicioso, né? Depois o doutor Elber vai explicar se eu falei alguma besteira aí. Bom, a gente tem alguns indicativos laboratoriais que isso está acontecendo nesses pacientes também. E o que mais a gente tem usado é o dímero D. No comecinho teve um pessoal que falou que o dímero D era só um marcador de inflamação, que não era para olhar para ele. Mas eu vou mostrar para vocês, e como os colegas da China mostraram, ele é um potente indicador de prognóstico e talvez da hora de agir com a anticoagulação em alguns casos, não em todos, mas em alguns casos, né? E as plaquetas, elas ajudam, mas elas podem estar muito aumentadas, a gente pode ver uma plaquetose nesses pacientes, e algumas alterações hematológicas que a gente tem visto com frequência, é uma leucocitose com desvio escalonado para a esquerda e linfócitos atípicos também, que a gente tem visto também. E o fibrinogênio, que, como o doutor Elber me explicou, ele às vezes está muito mais alto do que deveria, e por isso que ele não abaixa ainda no comecinho da CIVD, da SIC, porque ele subiu demais pela hipercoagulação e depois vai descendo aos pouquinhos. Então, olha só, o que acontece? O bichinho o vírus que entra via epitelial, aqui é a membrana basal, o epitélio alveolar está desse lado para baixo. Aqui é o endotélio, e aqui é a luz do capilar alveolar. Então, veja só, eu não sabia disso, aprendi agora esses dias, ó. Tem um glicocálix dentro do endotélio. E esse glicocálix, ele é o responsável por esse tapete que deixa o endotélio bem lisinho para você não ter trombose, para você diminuir a mecanotransdução, o shear stress aqui dentro dos vasos. E o vírus, depois que ele faz um aumento das interleucinas, ele faz uma quimiotaxia para os leucócitos, e eles vêm com as proteases, com as coisas, e destroem esse glicocálix. E o endotélio fica desnudo. E aí os fenômenos trombóticos começam, e além disso, todo o ambiente intravascular, ele está hiperativado para coagulação pela tempestade de interleucinas anterior. Então, nesse ponto, começa a cascata da coagulação. E aí, a gente sabe, os mais velhos pelo menos, adoram a heparina porque ela tem um efeito anti-inflamatório. E eu não sabia direito como é que era esse efeito, mas a heparina tem efeito nesse glicocálix do endotélio. Ela imunomodula a reconstrução do glicocálix e o reatapetamento do endotélio. E ela também, entra quando se dá um processo de coagulação intravascular disseminada, os mastócitos da gente, eles produzem heparina. E a heparina, ela é lançada na circulação e ela entra no vaso e entra no interstício para facilitar a diapedese. Ela dá uma abrida no caminho ali para o leucócito conseguir entrar no lugar onde ele precisa sair, para ele sair da circulação e entrar no lugar para ele atingir, para ele fazer o efeito dele de soldado da imunidade, né? Então, tudo isso ela faz. E ela ajuda a reatapetar o endotélio de novo, além de abaixar um pouquinho a bola da hipercoagulabilidade. Bom, aí a gente mostra, depois isso foi dia 27 de março que a gente estava pensando nisso, depois de um tempo,
acho que uma semana ou duas, esse colega da China, ele fez um estudo retrospectivo de 1.800 pacientes, ele classificou todo mundo aqui direitinho, ele pegou só os graves, muito, muito graves, desses são 449, e ele mostrou retrospectivamente que quem tinha recebido heparina tinha morrido menos do que quem não tinha, mas só se tivesse aquele SIC score, que era o índice de sepsis induced coagulation, bem altão. Quer dizer, no cara mais grave, se ele tivesse tomado heparina, ele teria vivido um pouquinho mais do que o outro. Mas ele não teve um poder estatístico muito animador, mas é um estudo retrospectivo, não teve critérios de quem foi anticoagulado e quem não foi, não é? Aqui tem um esquema dizendo, tá vendo que os caras com SIC mais grave, aqui são os que usaram heparina e os que não usaram, os azuizinhos aqui que usaram heparina morreram bem menos do que depois de 28 dias de hospital, do que os que não usaram heparina, né? E aí também indicando que o D-dímero era maior nos pacientes que não usaram heparina, mas isso não é linear. Eu vou mostrar para vocês que isso é errático, é só uma pista para a gente que a CIVD está acontecendo. E lembra de novo, isso não acontece em todo mundo. Acontece nos 15% dos pacientes mais graves que precisam procurar o hospital. Ah, outra coisa. Desconfigurou porque eu fiz no Mac, mas tudo bem. Aqui, dá para ver aqui. Isso aqui é sobre a IL-6. A IL-6, ela tem o anti-IL-6, a IL-6 tem um efeito pró-coagulante. Então, provavelmente, o anti-IL-6, que custa, sei lá quantos $1.000, ele tem um efeito nessa síndrome, porque ele tem um efeito anticoagulante, ele freia a cascata da coagulação, e ele talvez dê uma melhorada mesmo lá para frente. Então, mas ele é muito caro para o SUS, e a heparina não é. Então, por isso que eu estou animada para mostrar para vocês isso daí. E outra coisa que o meu colega Dr. Daniel Denzelan me chamou a atenção foi dos efeitos da cloroquina na anticoagulação. E talvez seja por isso que o Trump, e eu não vou falar outro nome, gosta tanto da hidroxicloroquina, porque ela tem um efeito anticoagulante também, pequeno, antifosfolípide, e talvez seja isso que em alguns pacientes que não têm uma CIVD, que o doutor Elber vai explicar depois, que é uma CIVD galopante lá, a OVER, que ele fala, esses pacientes talvez respondam com a cloroquina nos estágios iniciais. Então, ela tem esse efeito anticoagulante. E, além disso, então é isso aí. Essas são as evidências que eu queria mostrar para vocês entenderem por que eu estou animada com esse trial e por que eu quero dividir com todo mundo para a gente botar no SUS mais rápido aqui. Bom, isso é um resultado preliminar do nosso estudo. Isso aqui é a turma toda que está envolvida, a Bruna Manprim Piloto, a Luciana Cato Morinaga, o Carlos Jardim, a Sherry, que fez todas as tabelas e gráficos desse trabalho, não tem como agradecer, porque a gente está trabalhando na UTI de noite, ainda tem que escrever, é desesperador, ela me ajudou demais. Dr. Elbio, que é o nosso mentor coagulatório, e o professor Daniel, que é o chefe da nossa equipe do Sírio, que acolheu rapidamente as nossas sugestões, né? Bom, então, a nossa população é uma população pequena ainda, gente. São dados anedóticos, ainda pequenos, a gente está trabalhando nisso. O pessoal do Sírio está fazendo o protocolo para enviar para a CONEP em 48 horas, e eu quero ver quem gostaria de participar com a gente no estudo aqui do HC. A ideia é fazer um multicêntrico, por isso que a gente está conversando aqui hoje. E aí eu vou apresentar o que eu tenho, mas isso eu sei que ainda não tem poder estatístico, eu sei de tudo, só vou apresentar para vocês darem uma olhadinha. Bom, a média de idade dos nossos pacientes é de 58 anos, com desvio padrão de 16. O tempo de internação, isso é o mais legal, quer dizer, vocês viram que aqueles caras morreram, depois de 28 dias eles sobreviveram. O nosso tempo de internação é de 5 a 7 dias de internação. E o tempo de UTI a gente não sabe ainda, porque alguns pacientes ainda estão em UTI, são poucos. Chamaram a gente para esses pacientes que estão na UTI, depois que eles já estavam na UTI uns 5 a 7 dias. Por isso que a gente acredita no timing. Aí fica mais difícil tirar o paciente da tempestade coagulatória. Talvez, assim, a gente acredita que tem que ser precoce, que tem que ser assim que ele começa a dessaturar. Não deixar para um estágio onde já tem uma certa lesão de órgãos-alvo, insuficiência renal, que é o que a gente está enfrentando na UTI, porque fica mais difícil de tirar o paciente, né? E a gente só tem 5 desses pacientes em UTI, porque a partir do momento que a gente percebeu que era uma CIVD, a gente começou a tratar todos os outros
com esse protocolo que eu vou mostrar para vocês, a partir do primeiro sinal de dessaturação de oxigênio. Então, só quem ficou na UTI é quem já estava lá antes do protocolo. Os outros, ninguém precisou de ventilador. O dímero D da admissão, mais ou menos 1.000 a 2.000, isso variou bastante. Os linfócitos, às vezes linfopênico, às vezes normais. O DHL a gente acabou usando como um indicador de lesão epitelial, que ajuda a gente um pouquinho a decidir algumas coisas mais para frente no protocolo. O PCR da admissão varia muito. Às vezes o paciente tem um PCR super pequenininho e quando ele começa a piorar, lá na frente aumenta o PCR. E o delta T de sintomas até ser internado é de 6,7 dias, ou seja, mais ou menos 3, ou seja, 7 a 10 dias, que é aquele período perigoso que eu falei para vocês lá na tabela dos sintomas, né? E o delta T de sintomas até usar o protocolo é de 9 dias, porque aqui estão incluídos todos os pacientes, inclusive os da UTI, mas depois eu vou mostrar para vocês os separados, que já entraram e a gente botou no protocolo. E aqui delta T de internação até o protocolo 3 dias, também por causa dessa coisa da UTI. Comorbidades, nossos pacientes tinham diabetes, 9%, 23% hipertensão, pneumopatas, insuficiência renal, apneia do sono, neoplasia, tinha 9%, cardiopatia, mas era só 2, também é pouquinho, são até agora 24 pacientes, é bem pouquinho. A gente já tem mais 10 para incluir na planilha, então é tudo anedótico aqui, mas eles tinham as comorbidades. E aqui é mais ou menos uma ideia de como que era a tomografia desses pacientes. A maioria tinha um dano moderado e alguns tinham um dano leve. Leve aqui. 25, menos que 25%, 25 a 50%, 50% da tomo atingidos. Tá? Isso tudo é obra da Sherry aqui. É uma artista. Aqui, é muito legal esse gráfico, porque aqui é quando os pacientes estavam na UTI, já estavam um tempo lá na UTI, e aí chamaram a gente para ver. Foi o dia que eu vi essa senhora do pé roxo aí. E a gente começou a heparina, e aí a relação PO2-FO2 da maioria deles subiu. Opa, parou? Faz tempo? Não, agora, nesse momento. De novo. Ainda bem que você está aqui, porque senão eu ia sentar e chorar. Gente, desculpa, eu de novo repito, vai ficar disponível para vocês essa aula gravada para vocês, para quem quiser, viu? Então não precisa tentar gravar ela agora, senão a coisa cai aqui. Eu acho que vocês viram isso aqui, a relação PO2-FO2 dos pacientes internados em UTI. Aqui, antes da gente entrar no protocolo, e demorou um tempinho, foi a primeira vez que eu vi o pé roxo aqui, e depois que entrou no protocolo, como a relação PO2-FO2 eles foi aumentando. Eles são pacientes graves, tem 2 em diálise, tem uma senhora que já está estubada, que quase, essa área do dedinho roxo já está estubada depois de 7 dias de ventilação mecânica. Vou mostrar para vocês o resto, peraí. Aqui é a PF de pacientes que não estavam na UTI, ela é mais errática. Essa senhora aqui, ela com 1 litro foi para 100%, ficou louco. Então, ainda não dá para entender muito bem, mas o que acontece é aqui, a entrada do protocolo, é que eles estabilizam e eles vão embora. Eles vão embora em torno do 8º dia, mais ou menos, de tratamento. E não precisa, nenhum desses aqui foi para o ventilador. Nenhum foi entubado. Aqui é dímero D de todos os pacientes, e eu acho que fica difícil, porque o range é muito, muito difícil de ver, porque alguns têm enorme, a gente dividiu de novo. Você vê que tem um aqui, está com 20 mil, é um paciente que a gente deu alta com 9 dias de internação, sem precisar ir para o tubo. Olha aquele aqui. Aqui são... e também tinha um da UTI, um paciente que está na UTI com 20 mil, tem esses outliers, né? E aqui a maioria ficou em torno de 1.000 de dímero D. Aqui é o mesmo gráfico. E aqui, os pacientes não UTI, tá vendo? Ele tinha também um que tinha 20 mil lá em cima. E se você tirar ele... a maioria dos pacientes ficou em torno de 1.000 até 500. Tinha gente com dímero D normal também. E por isso que a gente fala, o dímero D, ele ajuda você nessas coisas de 20 mil para você optar por heparina plena ou para ver se tem alguma coisa trombótica acontecendo de verdade, não é microcirculação, é uma coisa maior.
mas ele não é linear com a piora do paciente. O que a gente está usando para entrar com o protocolo é a primeira dessaturação importante do paciente, que ele precisa de oxigênio suplementar. Então aí começa o cabo de guerra, né? É um cabo de guerra. Se o paciente vai para o lado da hipercoagulação, você tenta segurar com o protocolo da gente. E a gente vai chamar de protocolo cabo de guerra aí, ó, o Boris aí. Bom, aí, o que a gente propõe no protocolo? Primeiro, profilaxia de TEV para todos, os pacientes com COVID-19 positivos ou sugestivos, porque a gente está tendo muito falso positivo, mas a Tomo está ajudando muito a gente. Aí até falei com o Dr. Públio da rádio, e eles estão junto com a gente aí para ver essas alterações radiológicas. Outra coisa importante, o período da intervenção, ele tem que ser precoce. A gente entra com o que a Bruna chamou de profilaxia dobrada, Clexane 40 mg a cada 12 horas, assim que o paciente mostra os primeiros sinais de hipoxemia, com necessidade de suplementação de oxigênio. É aí que a gente vai começar o cabo de guerra, vai começar a tentar não levar esse paciente para a UTI, a ele frear essa hipercoagulação e ele não entrar em insuficiência de múltiplos órgãos, insuficiência respiratória. Esse é o ponto, é o pulo do gato, diferente de todos os outros trabalhos que estão sendo feitos na literatura, que são no paciente em UTI grave. Se o paciente estiver em UTI grave, sob ventilação mecânica, a gente considera manter heparina EV contínua, suficiente para manter um TTPA em torno de 1,5 a 2. Não precisa heparinizar pleno. A gente pode heparinizar EV contínuo e manter o TTPA mais baixo, segurando a hipercoagulabilidade. Agora, iniciar a heparina plena se a gente identificar algum evento trombótico, como foi o caso dessa senhora que trombosou o dedinho. Agora, tem um outro braço do protocolo que a gente viu que esses pacientes de UTI, principalmente, ou os mais graves, eles, apesar da gente tentar frear a CIVD, eles têm um certo nível de necrose pulmonar e eles têm facilidade de ter infecção secundária. E alguns têm uma ativação da fibrogênese, da deposição de matriz extracelular, que vem depois mesmo, com essa história da tempestade de interleucinas. Nesses casos, que a gente identificou como pacientes com piora radiológica, eles começam a ficar com pulmão branco, sem elevação substancial do dímero D, então não parece que a trombogênese está controlada. E muitas vezes com elevação importante da PCR e ocasionalmente do DHL, levando a gente a pensar a lesão epitelial, a gente pensa se está tendo esse braço para fibrogênese, se é um paciente que está indo para deposição de matriz no pulmão, ou se ele está tendo uma infecção bacteriana secundária. Então, nesses casos, a gente está dando metilprednisolona 0,5 mg por quilo, e não Decadron, como os estudos estão falando. O Decadron veio porque os colegas que fizeram os estudos, provavelmente, eu acho que é por isso, são anestesistas que usam bastante Decadron, eles têm bastante experiência com Decadron, e a gente que é pneumo sabe que a metilprednisolona para a gente age melhor. E aí a gente escalou no antibiótico de acordo com a orientação dos colegas da CCIH, por favor, não fiquem bravos comigo, vocês sempre são consultados. Então, a gente entra nessa fase, mas o corticoide não é ruim na Covid? Sim, se você entrar na primeira semana, quando o vírus está querendo entrar no seu organismo, você vai baixar os linfócitos e vai tirar os seus soldados da linha de frente, e aí o vírus vai entrar com muito mais força no seu corpo. Mas depois da segunda para a terceira semana, o corticoide imunomodula a deposição de matriz e ele pode ser seu aliado em baixa dose. Aquele protocolo de 20 mg de Decadron é um absurdo, o Meduri já testou isso daí antes, um montão de Decadron em qualquer inflamação pulmonar, e só mostrou que a gente tem mais infecção e nenhum benefício, né? Então, aquele protocolo, no meu modo de ver, está errado. E também estou com medo agora dessa história de plasma, porque se o cara está em CIVD, será que a gente vai dar plasma com fator de coagulação e ele vai trombosar mais? Não sei, fiquem atentos para quem for fazer o protocolo de plasma, porque agora a gente está fazendo tudo que ajuda e então é isso, né? Então esse é o nosso protocolo, é simples, eu vou deixar essa aula gravada e vocês vão poder participar do multicêntrico se quiserem, vai ser muito bom a gente se unir nessa história para vocês me ajudarem a pensar melhor. Importante, a gente não observou hemorragia em nenhum paciente desses 24, 30 pacientes até o momento. Mas cuidado com as contraindicações à anticoagulação, cuidado, porque a gente fica muito preocupado com isso mesmo. O sangramento é a nossa maior preocupação. Mas até agora, nada de importante, nenhum evento importante para mencionar. E é isso.
Eu queria, então, agora que vocês abrissem os microfones aí, doutor Elbio, que está nos ouvindo, se quiser falar alguma coisa, a professora Marisa, que me ajudou demais, e aí a gente está junto agora para conversar. A Sherry. Acho que ficou bom. Oi, alguém quer perguntar alguma coisa aí? Oi. Foi todo mundo embora. 86 pessoas. Doutor... Gente, quem quiser fazer pergunta, abre o microfone. Pode falar. Doutor Elbio está aí? Alô? Alô? Fala aí, o que o senhor manda? Não, é o Walter Campos, da cirurgia. Pois não, doutor Walter. Mas eu gosto do Elbio também, ele é meu amigo. Então, não seria interessante talvez fazer um estudo epidemiológico, os pacientes que tomam anticoagulante de maneira perene, né? Se tiver uma evolução menos ruim da infecção por coronavírus. Nossa, é muito legal essa ideia. É difícil fazer isso aqui no Brasil, né? Lá na HC a gente tem um monte de paciente que toma, tal, mas na Inglaterra, que o surto está super alto, podia, de repente, levantar no National Institute of Health lá da Inglaterra, Sim. Que eles têm tudo muito tabulado para ver se essa população que toma anticoagulação de maneira perene talvez teve menos incidência de internação e evolução pior, né? O que você acha? Então o doutor Elbio vai falar, que ele é o nosso mentor coagulológico aí que eu falei pra você. Fala aí, doutor Elbio. Doutor Elbio. Ele pediu para falar. Bom, eu acho que a gente pode fazer esse estudo, sim. Até a minha mãe falou para eu ligar para a Inglaterra hoje para dar isso aí para o Boris Johnson. Aí, eu acho que a gente podia aproveitar as duas coisas. Fala com o pessoal que está tratando dele e já pede para fazer esse tipo de coisa. Eu acho que é muito interessante, Mas eu não sei se estou falando besteira. É bom que o doutor Elbio fale. Acho que ele está com problema com o microfone. Ele já vai falar para você. Mas eu acho que sim, vamos ver o que está acontecendo. Mesmo o Esper tinha falado de estudar esses caras que tomam cloroquina por causa de uma doença reumatológica, se eles também não estão protegidos, porque para a cloroquina agir, a gente precisa pelo menos de um mês. Então, agudamente, é muito pouco o efeito dela. E talvez esses que estão tomando a longo período tenham mais um efeito do que os outros, né? Não sei. Tem um paciente que estava internado no... Fala. Tem um paciente que estava internado no Sírio, um jurista importante que saiu na mídia, não vou falar o nome, que é paciente de uma colega que é reumatologista. E ele teve internado com complicações de uma cirurgia e pegou o coronavírus. Certo. E ele tomava a cloroquina pela doença reumatológica. Né? Ele teve na UTI internado pelas complicações, né, cirúrgicas, mas infartou e tal. Mas a cloroquina que ele tomava, enfim, ele não teve uma evolução ruim do coronavírus. Interessante, né, isso? Interessante. O Esper levantou essa bola logo no comecinho. Ele falou isso aí, a cloroquina só se os caras estiverem tomando. É um estudo legal para fazer. E de anticoagulante também. A gente acredita nesse efeito anti-inflamatório da heparina. Então, eu acredito que esses outros anticoagulantes, talvez, não tenho isso, mas se você já está num efeito de frear a coagulação crônico, né? Talvez. Meu medo é que as pessoas saiam comprando anticoagulante, igual fizeram com a cloroquina. Eu morro de medo disso. Até falei pro doutor Elbio, a pessoa pode morre sangrando em casa e não vai sarar do coronavírus e vai morrer. Não vai pegar o corona porque vai morrer sangrando, né? Pelo menos não vai pegar por causa disso, né? Então não pode comprar anticoagulante sem receita médica, e esses anticoagulantes que a gente usou são intra-hospitalares. Eu tô falando isso porque essa apresentação pode vazar para o público leigo e aí é bom falar, né? Tenho medo. Nara, posso falar? Marisa, sim, olha aí, ó. Essa é a mentora. Vídeo. Pode falar. Eu queria saber se nesses seus pacientes vocês têm alguma evidência de tromboembolismo pulmonar de vasos maiores, porque existem alguns relatos não publicados na literatura ainda, e o material que a gente está estudando é de pulmão periférico, e eu acho que isso é uma questão
importante, se a gente está vendo alguma coisa local, ou se isso é êmbolo, e você falou de alguns fenômenos trombóticos de periferia, né, sistêmico, mas em relação a tromboembolismo pulmonar, tem alguma coisa documentada, não? A gente tem 2 pacientes que a gente acredita que tenham tido tromboembolismo pulmonar, mas eu não tive coragem de dar contraste para eles, porque eles estavam entrando naquela fase de lesão renal e eles se recuperaram depois. Então, a gente não tem a comprovação do exame, mas depois a gente pode fazer sentido. Um deles é o paciente lá do 9 de julho que chegou a 20 mil de dímero D, e aí entra um problema legal que a gente tem que ver, porque esse cara que fez 20 mil e ele fez uma imagem em cunha no raio-x, assim, típica de TEP, esse eu já falei para ele, você vai tomar anticoagulante 6 meses. E os outros que a gente dá alta, a gente mantém anticoagulante pelo menos 4 semanas, porque a gente ouviu falar de gente que volta e tem TEP, vai para casa, igual aquele menino de 23 anos que morreu lá no Nordeste. Eu acredito que ele foi para casa bem e voltou com TEP. Quer dizer, além de tratar intra-hospitalar, depois da alta, a gente deixa mais 2 semanas a 3 semanas com anticoagulante. Então, esse que fez uma cunha, era um TEP. E a outra senhora era da UTI, ela fez uma pressão de artéria pulmonar de 70. E quando a gente entrou com heparina plena para ela, porque era uma evidência forte de ser um TEP, ela agora está com 50 de pressão de artéria pulmonar. Então, eu acho que isso aí é uma coisa legal. Alô? Leonardo? Oi, Henrique, desliga o microfone aí. Desculpa. É o Walter de novo? Pode falar. Marisa, eu respondi sua questão aí? Desculpa. Respondeu, que eu tô com o microfone aqui fechado. Tá bom. Um beijo para você. Tá bom. Pode falar, Walter. Então, eu queria só falar de um caso do Santa Marcelina. Pera só um minuto. Eu quero só agradecer. Marisa, eu queria agradecer você por você ter nascido, tá? Obrigado por tudo. Sem você, eu não teria feito nada disso aqui, tá? Eu vou falar... A Viva, a Thaís, o Burns, o Amaro maravilhoso, a Renata, que é uma santa criatura lá que me aguentou também. Eu agradeço muito a vocês todos. É só isso. Tá, eu vou falar para minha mãe, então. Pode deixar. Liga para ela, bota ela aí online. Mas obrigado mesmo, tá? Muito obrigada. Então, eu só queria falar de um caso que eu ouvi falar do Santa Marcelina, que o paciente teve uma flegmase cerulea dolens, quer dizer, na vigência do coronavírus. Quer dizer, você pode ter, acho que, lesão de vasos maiores mesmo. Né? Tem sim. A gente teve... A minha colega, a Valquíria, da vascular, ela mostrou um paciente que quebrou a perna inteira. Isso. Porque se você deixar a CIVD correr solta, ele vai fazer fenômeno trombótico grave. É que eu acho que como é tão grave no pulmão, porque ali é a porta de entrada, e a Marisa também, ela é modesta, mas ela viu plaquetose dentro do pulmão, um monte de coisa, acho que coagula o pulmão primeiro e o cara morre de insuficiência respiratória antes de fazer tromboses periféricas, mas aí já é achômetro, né? Mas se deixar, coagula tudo. Sim. Alguém mais quer falar aí, gente? Doutora Abel, o senhor está sem microfone? Entrou? Não? A doutora Paula. A Paula. Paula, pode falar. Ninguém quer falar? Tá todo mundo... Vocês acharam que eu sou muito maluca de pensar essas coisas? Vocês acham que tem a ver? O que vocês... Comentários. Marinha, vou parafrasear você. Sério? Essa é o cérebro matemático. Fala aí. Obrigada que você nasceu também. É que você nasceu, Marinha. Não, eu gostei. O que eu gostei da sua ideia, que é diferente de todas as outras que a gente tem lido aí nesses últimos tempos, é que ela faz sentido, e ela faz aquele sentido que explica todos os sintomas, assim, aquela uma explicação que explica todas as nuances. Isso eu acho que é meio old-fashioned, mas eu acho que é bem legal. Assim. Obrigada por tudo, hein? Nós passamos a madrugada acordada aí para fazer as estatísticas. A doutora Paula vai falar? Eu tenho algumas perguntas aqui. Posso te fazer? Pode. Então, assim, a primeira é do Júlio. Para a introdução da enoxaparina, o critério seria apenas a dessaturação?
Poderia se contabilizar o dímero D também? Ah, então, sabe o que aconteceu? Em alguns pacientes a gente meio que caiu do cavalo. Essa doença a gente aprende a cada dia, cara, é muito louco. Assim, às vezes o cara vai fazendo a dessaturação e o dímero D dele só sobe no dia seguinte, e aí fica mais difícil para você tirar ele da cascata. Então, como a gente acredita muito, graças ao pessoal da patologia, que o que está acontecendo é trombose, a gente entra quando começa a cair o oxigênio mesmo. E como é uma conduta não muito cheia de coragem, que é um Clexane dobrado, 40 miligramas a cada 12, sem grandes problemas de sangramento, a gente não teve nenhum problema. É uma conduta que eu acho que o custo-benefício vale, e você não fica preso ao valor do dímero D, que em alguns pacientes pode até ficar normal. A gente está com um paciente agora, né, Bruna, internado, que ele está com dímero D normal e ele está fazendo todo o percurso de dessaturação. E a gente entrou com a dose dobrada para ele anteontem e hoje ele já melhorou a oxigenação. Esse era um paciente que claramente iria para ventilação mecânica. Hoje ele está com 1 litro de oxigênio saturando 95. Então a gente não espera o dímero D, ele pode dar um delay. Até a doutora Paula pode falar, porque a doutora Elba está sem microfone, se ela quiser, ou se tiver mais algum colega da Hemato que possa me ajudar, porque o dímero D é um indicativo? Mas ele não é linear, ele não pode ser usado, mesmo nos pacientes que melhoram clinicamente, às vezes ele fica alto muito tempo, então a gente aí não está confiando 100% no valor, assim, num nível, num cutoff, assim, de dímero D, mas é um indicador legal. A Thaís perguntou se a gente vê plaquetose nesses pacientes. A gente vê plaquetose, sim, e a gente vê... sensação de tosse. Oi? A gente vê plaquetose, sim, e a gente vê também plaquetopenia em alguns deles, é meio errático. Acho que depende da hora que você pega no processo de trombogênese, acho que é isso. Mas o doutor vai me ensinar melhor essas coisas, a gente está aprendendo todo dia, eu estudo com ele todo dia. Oi. A Beatriz Holanda, ela pergunta assim, vocês conseguiram ver alguma relação entre coagulação e hora ou não da função renal? Ah, sim! A gente tirou um senhor da diálise essa semana, ele foi estubado e saiu da diálise, ele está agora saindo da diálise, e um outro senhor que está na UTI, são os casos mais graves, né, que a gente pegou já com 7 dias de história, porque eles já estavam na UTI, depois que a gente foi chamado e entrou com o protocolo. E tem um outro senhor que ele tem um monte de comorbidades, e ele iria para diálise anteontem, e ontem os resultados lá dos exames de creatinina dele começaram a baixar, e ele baixou a FiO2 para 35%, e ele começou, e a gente considerou não fazer diálise ontem. Hoje eu não vi como ele tá. A gente está ainda dia a dia olhando, né? Mas ontem ele tinha melhor. Agora, esse outro foi de alta da UTI estubado, com 10 dias de tubo, porque a gente entrou no 7º. É assim, em torno do 3º dia, depois que você entra com o protocolo, 24 horas você já consegue ver alguma coisa. Mas lá pelo 3º dia você já vê um efeito muito legal. Quem mais aí? Tem mais pergunta? Não? BUP, isso mesmo, ó. Bruno tá falando. BUP, a Marisa, você tá aí ainda ou você já foi? Marisa Câmbio. Acho que ela já foi. Thaís, você tá aí? Burns? Alguém da patologia? A gente viu alguns casos de BUP lá nas lâminas que a Marisa me mostrou. BUP e pneumonia secundária bacteriana. E a gente tem algumas indicações. Por isso que a gente falou desse corticoide meia boca aí na segunda para a 3ª semana, que é a hora que começa a acontecer a BUP. E não é para dar um montão de corticóide, é 0,5 miligrama por quilo a 1 miligrama por quilo nos casos mais graves, que estiverem detonando o raio-x de uma vez, e não mais que isso. E é metilprednisolona, não é Decadron. Fala aí. A Adriana está perguntando quanto tempo de corticoide. Adri, a gente está fazendo 5 dias 0,5 miligrama por quilo, e daí depois a gente começa a desmamar, assim, 5 miligramas a cada 2 dias, vai tirando devagarinho e tira. Não precisa ser muito tempo, não, é pouco tempo. É só para frear mesmo, é tudo, acho que é a volta da homeopatia.
A Hélia, que é outra, é maravilhosa, esqueci de falar. Hélia, você também, que revisou todos os meus textos, que ficou comigo madrugadas a fio aí, conversando, tudo. Obrigado, que falou que para eu prosseguir, e a Hélia falou uma coisa que eu queria muito fazer, microscopia eletrônica desse endotélio, para ver, a gente consegue, a Hélia é uma fera da eletrônica, e a gente pode ver tudo o que está acontecendo nessa interação da matriz extracelular, com o endotélio, com o epitélio, a eletrônica vai ajudar muita gente. Então, Hélia, obrigado, e a gente conta com você. Oi, Eonara, voltei, tá? Ah, obrigada. Fala da BUP aí, Marisa. Qual que é a pergunta? O Bruno falou se tem BUP em algum caso, se você viu algum caso de BUP. Não, então, a gente, agora que a gente já analisou 10 casos, ou está analisando, na verdade, está tudo bem em andamento, mas uma coisa que a gente estava prevendo que fosse acontecer é que os pacientes vão apresentar padrões diferentes de histologia de acordo com o tempo de internação, né? Sim. Então, o que a gente vê é mais um padrão de organização de um dano alveolar do que propriamente a BUP, né? Tem um paciente que tem um padrão meio bupoide assim mesmo, mas é um paciente só. Mas o que prevalece são fases diferentes de um dano alveolar difuso, então, coisas bem agudas, paciente que chegou e morreu e chegou no pronto-socorro quase em óbito, e coisas mais organizadas com pacientes que têm uma história mais arrastada, uma história de doença acima de 10 dias, então, a gente está vendo, na verdade, uma coisa prevista, previsível, né, que ao longo da evolução da doença, você vai observando essa organização até com um pouco de fibrose, etc., que é uma coisa que a gente costuma ver nesses danos alveolares difusos. E as pneumonias secundárias também que você viu, né? Pneumonia secundária em mais da metade dos pacientes. Também. Então, esse daí do protocolo é aquela turma que estava melhorando com o protocolo da anticoagulação, de repente fica com um raio-x branco, sobe DHL, estoura PCR. Pensa em duas coisas, indo para fibrogênese e fazendo infecção secundária, é o que a gente está fazendo, pelo menos, né? E lembrar que a Marisa viu o pessoal que foi para o lado do Darth Vader total, que é a autópsia, né? A gente estava tentando trazer para o lado do Obi-Wan, né? É isso. O que mais? Alguém perguntou alguma coisa que eu não respondi. Eu sei lá. Eu já me perdi aqui. Pode fazer a pergunta de novo se eu não respondi, por favor, que eu me perdi. Ah, não ainda, é pouca gente. Quer dizer, a gente está fazendo isso agora, o pessoal do IEP está ajudando lá do Sírio, o Luiz Reis ontem me ligou, e aí em seguida botou uma pessoa que entende tudo dessa coisa de estatística, que para mim quem fez essa coisa toda foi a Sherry, ela está me ajudando, mas vai entrar um pessoal lá do IEP junto com a Sherry para ajudar a cálculo de amostra, tudo certinho para a gente saber, e como desenhar o estudo, que isso aí eu sou fraca mesmo, eu preciso de ajuda da turma lá. E eles prometeram já aprontar esse protocolo para a gente mandar para a Conep em 48 horas, isso contando de ontem à noite. Então, aí, quem quiser participar junto com a gente no multicêntrico, vamos junto aí. O Luiz falou que está de portas abertas lá, e é uma coisa barata, que tem no SUS, tem no particular, tem no convênio, tem para todo mundo, diferente do anti-IL6, que é muito caro, que não dá para todo mundo, tem que dosar em outro lugar, é complicado. Isso a gente faz com arroz com feijão, né? Alô, Eonara? Fala, Walter. Eonara? Oi. Vocês têm pedido CPK para os pacientes? O Daniel que adora pedir CPK, porque, principalmente naqueles pacientes que têm muita dor no corpo, eles têm CPK alta, eles têm. E talvez uma evolução pior da função renal, né? E aí mais uma coisa para fazer. Por isso que eu te falo, o negócio tem que ser precoce. Depois que o cara entra na cascata e começa a lesar órgãos, fica muito difícil tirá-lo lá do lodo. Tem uma foto que deram, né, pra gente, uma figurinha que a gente tá puxando o cara do lodo, assim, né? Então, depois que ele passa de um certo nível, você com rabdomiólise, tudo vai piorando. Por isso que eu tô insistindo nessa coisa de ser precoce. E com um risco baixo, 40 de clexane a cada 12. Ou 1,5 no cara grave. Entendeu? Você não vai participar do... ela quer ligar. O doutor Elber vai ligar no meu telefone. Peraí, que ele vai falar. Pois não. Tá. Diga, se eu vou participar do quê?
do esforço da crise lá no Ministério da Saúde, o Carlão Gabinete da Crise. Aqui. O Carlão falou que está dentro, e ele que é o chefe lá, e daí ele falou que está dentro, então nós estamos dentro. Nós estamos dentro, legal, todo mundo junto. Parabéns. Não, merece. Parabéns nada, isso é coisa de Deus, eu só estava no lugar certo, na hora certa, e juntou as coisas que eu vi na vida, eu tô velha, é igual o Dr. Valente, ele falava assim, não me vá ser uma CIVD, e era. E aí, dessa vez, eu fiz igual o Dr. Valente, né, ele que me inspirou, vai ver que foi isso. Ó, o Dr. Elber tá ligando, eu vou ligar para ele, para ele falar, te responder aquela história lá, pera só um minuto. Tá meio zoado aqui, né, peraí, eu sou assim mesmo, o Daniel fala que eu não imponho respeito, peraí, só um pouco, ó. Doutor Abel falando. Fala, doutor Abel. Aí, ó, o homem... quer dizer, ele não vai aparecer aqui, mas... Eu não consigo conectar. Não tem problema, você tá no ar e tá todo mundo te escutando aqui. Pode falar, vê lá o que você vai falar. Um abraço para todo mundo, primeira coisa. Tá todo mundo escutando ele? Tá, pode falar, doutor Abel. Então, porque ficaram dúvidas em CIVD. Isso. O que você gostaria? O Walter está falando se valia a pena fazer um estudo que visse se os pacientes que tomam anticoagulante cronicamente para alguma outra doença estão protegidos dessa SARS-CoV grave. Poder pode, né? A gente tem lá no ambulatório da Hemato pacientes que tomam anticoagulante há muito tempo, são os que usam basicamente Marevan, né? Mas tem alguns, mesmo tomando Clexane por longo tempo, principalmente pacientes com câncer, ele daria para fazer um estudo e ver qual que é a evolução desses pacientes, né? Se tem maior proteção ou não. Eu acho que daria para fazer. Qual outra? A outra é aquela coisa da cloroquina na anticoagulação, que eu falei en passant, se você quer falar alguma coisa diferente. Cloroquina na anticoagulação? Que ela tem um efeito antifosfolípide, por isso que ela tem um efeito... A minha experiência que eu vejo nos pacientes com síndrome antifosfolípide primária, mas isso também é descrito em SAF secundária, que a cloroquina, ela reduz a trombogenicidade. Então, tendo um efeito imunomodulador, ela diminui a reatividade plaquetária, tem trabalho que mostrava a menor disposição de fator tecidual, e com tudo isso a gente reduziria a hipercoagulabilidade, a trombogenicidade desses pacientes. Tem trabalhos que mostraram até que em moças com SAF gestantes, a cloroquina usada, a hidroxicloroquina usada durante a gestação, mas é uma dose menor. A gente usa 400 miligramas uma vez ao dia, né? Então, que essa cloroquina durante a gestação permite uma melhor evolução gestacional, sem menos trombose, sem menos complicações fetais. Então, a cloroquina, a gente costuma usar, eu particularmente costumo usar em situações assim. Pessoas, por exemplo, que têm uma síndrome antifosfolípide primária, vão para um procedimento cirúrgico que pode ter um risco trombótico maior no pós-operatório, e muitas vezes o cirurgião fica preocupado em reiniciar a heparina 24 horas após a cirurgia, né? Então, isso é uma experiência pessoal minha. Eu dou cloroquina um tempo antes, um mês antes, para reduzir, quando o paciente tem síndrome antifosfolípide, só nesses casos. Nesses casos. Eu dou antes, e é isso que eu queria que você falasse, você dá um mês antes, que é para ela ter... Agora, dá na hora que o cara está lá na UTI, pode ser até lesivo, né? Mas isso é muito de observação pessoal. A gente sabe que a cloroquina não funciona rapidamente. Funciona para ter uma ação mais lenta. Então, eu não sei, assim, nessa situação. Tem um artigo, isso que eu estava te falando, que queria que todo mundo visse, tem um artigo que foi publicado agora no Journal of Thrombosis and Thrombolysis. É um artigo chinês, onde ele comparou o perfil de coagulação em pacientes com SARS, então com a Covid-19 e a outra SARS, a anterior, com pneumonia grave. Então, o que eles mostram? Eles mostram que esses pacientes têm um perfil de coagulação um pouco diferente. Eles mostram que as plaquetas não caem demais nesse SARS-2. Isso, então, aí, Thaís. Assim, o doente ficava aqui, ó, tá na minha frente. A Thaís que perguntou isso aí. 215, mais ou menos 100
215 mil, mais ou menos 100 mil plaquetas para os doentes Covid-19 e para os outros 188 mil, mais ou menos 98 mil, né, mais ou menos 100 mil. O que eles mostram nos dois? Que existe um aumento do dímero D. Então, o dímero D, nesse trabalho, onde tem aquele Dr. Tang chinês... O Tang está famoso. Então, o Dr. Tang, ele põe uma observação muito interessante, que ele fala assim, que ele estratificou, então, a associação entre o tratamento com a heparina e a evolução em pacientes estratificados de acordo com o dímero foi avaliada. Quando o dímero D era superior a 3 microgramas por ml, né, então 6 vezes o limite superior do normal, porque a gente usa muito 500 unidades, mas tem métodos laboratoriais que põem como 0,500, né? Então, como outro método laboratorial. Então, nesses que tinham um dímero acima de 3, eles diminuíram muito a mortalidade com heparina. Então, foi de 32,8% versus 52,4%. Porém, no grupo que não era Covid-19, eles não acharam diferença. Qual o problema que eu estou vendo nesse trabalho? A heparina foi só dada para os casos que eles classificaram como Covid grave. E o Covid grave, o que era? Frequência respiratória acima de 30 movimentos por minuto, saturação menor ou igual a 93 e um CO2 abaixo de igual ou menor a 300 milímetros de mercúrio, né? Então, a impressão que me dá é que esses pacientes graves, quando você deu a heparina, houve uma redução de mortalidade. Por outro lado, será, essa é a minha pergunta, que serve para todo mundo, e eu acho que daí dá para a gente fazer muitos trabalhos aí, pneumo, TI, hematologia lá com o Dr. Wanderson, com a Paula, com a turma da coagulação, comigo também, seria dizer assim, isso daqui foi dado em um paciente grave. Será que a gente pode abortar, impedir que esse doente fique grave? Será que essa heparina que nós usamos no cílio permitiu essa não evolução? Isso que é legal. Então, esses trabalhos estão só nos graves, no doente grave. Agora, a gente vai deixar evoluir para grave? Exato. Essa é a minha angústia que eu quero que vocês me ajudem a responder. Então, é isso aí. Era isso que a proposta seria essa, fazer um trabalho conjunto, desde que exista acordo, né? Se o Dr. Carlos concordar. Ele concordou. O Wanderson já me falou que por ele tudo bem. Legal. O Wanderson, quando eu conversei com ele ontem, ele está super à disposição para fazer esse trabalho. Legal. Evolutivamente, que eu acho que isso é importante. Vendo a evolução, o paciente internou, tem algum motivo para estar internado, claro, a gente vai fazendo um acompanhamento laboratorial para ver esses marcadores, para a gente ver aquilo que eu sempre tinha te falado, né, Nara? Sim. Que a gente tem a CIVD, que é classificada como over, ou seja, uma CIVD que está bem descarrada na nossa frente. Aprendi. E a gente tem a non-overt, ou seja, é um processo evolutivo. Isso. Quando a gente tem a non-overt, a sociedade pede para a gente fazer controles laboratoriais sequenciais, eventualmente cada 2 dias. Isso, né? Que a gente está falando. falando. Para não deixar o cara ficar uma doença muito descontrolada. Muito grave. Uhum. E daí tem um outro artigo que eu acabei de baixar, super interessante, também um trabalho chinês que foi publicado no Experimental Therapeutic Medicine, em 2014, que é um trabalho prospectivo, eu não li ainda, que é baixas doses de heparina como tratamento para CIVD inicial durante a sepsis, né? Então, eu acho que tem tudo isso em aberto para a gente poder ver se realmente a heparina está tendo toda essa bola, se era tudo isso mesmo, ou se é um tratamento que não vai ser mais uma opção terapêutica que talvez não sei, daí a gente tem que comprovar que ela funciona realmente. É legal a gente comprovar. É isso mesmo. Doutora, obrigado, o senhor nasceu também. Eu estou à disposição,
quem quiser, você pode dar meu celular, Leonara, para quem quiser, para todo mundo. Tá bom. Pode dar meu e-mail. Tá, a gente vai estar online de todo mundo, a gente também, todo mundo. Eu estou prometendo que essa semana eu resolvo ter um WhatsApp. Ah, que maravilha! Ou não. Talvez o senhor se arrependa rapidamente. Talvez sim, viu? Mas assim, a gente vai, eu acho que com certeza você vai se arrepender, mas tudo bem. Vamos ficar junto, então. Então, que bom. E o Carlão também falou que está junto com a gente. Se o Carlos estiver aí, pessoalmente, manda um abraço para ele. Lembra aquele que me investigou daquela saturação baixa que eu tenho, 93. Carlão, quer falar aí? PO2 e não se achou nada, e eu não consigo aumentar. É verdade. Eu não sei se o Carlão ainda está ou se ele já saiu, coitado, porque ele deve estar cheio de coisa para fazer. Mas eu falo para ele. Obrigado, doutor Elvio. Nada, estou à disposição. Obrigadão. Um abraço para todos. Obrigado. Beijão. Beijão, tchau, obrigado. Isso aqui tá parecendo programa de auditório, né, agora? Então, acho que é isso. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? E quem quiser fazer parte do trabalho, por favor, conversa comigo. O Marcelo vai fazer também. E eu queria agradecer de novo a Marjorie, porque sem a Marjorie, eu não teria tido a oportunidade de falar com vocês. Foi ela que falou com o Marcelo, e o Marcelo, querido, falou comigo e me deu essa oportunidade de ouro de juntar os colegas para pensarmos juntos. Aí todo mundo junto. Vocês viram que isso é um trabalho que sozinho não vai dar para levar para frente, não. E eu estou tendo a ajuda de muitos amigos. O pessoal da patologia é inestimável, a Sherry, todo mundo. Eu não vou nem falar porque todo mundo está ajudando muito. Obrigado por tudo, de vocês estarem aí. Se vocês não tiverem mais perguntas, a gente vai finalizar. Eu vou deixar a aula disponível, gravada para todo mundo, tá bom? Obrigadão. Tchau. Peraí. O Marcelo vai falar. Espera só um pouquinho. Obrigado a você. Bom, gente, então agradeço à professora Nara pela apresentação. Acho que todas as ideias que surgirem no meio dessa crise que a gente está passando são muito bem-vindas aí para a gente entender o que está acontecendo com os nossos pacientes. A exposição da professora Nara vai ficar, eu vou enviar para ela, então quem quiser pedir para ela depois o link, fique à vontade. E vai ficar disponível também no canal do YouTube do Grupo de ECMO aqui do Hospital das Clínicas, tá ok? Então, até amanhã no mesmo horário e muito obrigado a todos pela participação. Tchau.